Boa noite a todos. Estamos na segunda parte do PI, da segunda aula referente à estruturação de trabalhos. Temos a presença mais do que especial de Flávia Siqueira, que está acompanhando a nossa aula. Temos também a presença dos demais alunos. Está aí a Flávia dando tchauzinho, fazendo ok, dando hang loose. Flávia Siqueira está presente, virtualmente, está presente e vai contribuir. Ela já avisou isso para mim. Vai contribuir academicamente com a nossa aula. Já avisou isso em 1988, quando a gente se encontrou, mas isso é uma outra história que não pertence à aula 2 sobre estruturação de PIN. A gente futuramente pode até fazer uma live sobre 1988, final da década de 90, mas foco, como diria a Flávia, foco. Vamos lá. Tá no ponto. Vamos compartilhar a nossa telinha mágica aqui? E em 3, 2, 1, olha ela aí, ó. Olha a telinha mágica aqui. Então, é a aula 2, a aula como estruturar e escrever o trabalho do PIN. Então, recapitulando, a epopeia nossa não é nem Odisseia mais, é uma epopeia. A epopeia nossa são 3 aulas, depois a quarta aula é com a Flávia Siqueira. A quarta aula vai ser o plantão de dúvidas. Aí a Flávia Siqueira vai estar, mas a gente vai estar junto também, a gente vai auxiliar. Essa aula é sobre estruturação do trabalho. A aula passada, gente, a gente falou a respeito da apresentação do PIN, calendário, o que é o PIN exatamente. A Flávia deu aquele show dela, explicou a respeito do manual. Agora a gente vai entender como é que eu estruturo esse trem. E aí? Porque todo trabalho tem começo, meio e fim. Todo trabalho tem que ter um início, um desenvolvimento e um final. E tem as referências bibliográficas. Por conta disso, a gente está com essa aula sobre estruturação e sobre a escrita do PIN. Eu vou passar os slides. Flávia, você quer complementar? Você quer apresentar? Como é que você quer fazer? Oi, Carlos, você que sabe, eu posso ir nos primeiros slides e a gente vai fazendo nosso ping-pong. Você que manda. Você domina, eu sigo tua ordem. Ok, imagina, eu não consigo nem dominar a minha vida direito. Eu confesso para vocês que eu não domino nem minha vida. Para com isso, é a Flávia Siqueira e... Não, gente, Carlos é um exemplo de mentor. Entendeu? Opa, Isso sou suspeita de falar, sou suspeita. Obrigado, não combinamos, está sendo gravado, eu já falo, não combinamos nada, tirando aquela história de 1988, o Oingo Boingo, as novelas na Globo, um pouco de Guilherme Arantes, mas enfim, isso é uma outra história para outra live. Vamos lá, sem mais delongas, antes da gente entrar e falar a respeito da estruturação em si do PIN, antes da gente falar sobre a estruturação do PIN, tem algumas dicas para a gente entender como elaborar um bom texto. Tá? Lembrando, gente, esse material ele vai para o canal. Tá? Então, se eventualmente vocês não estão atentos a uma determinada parte, depois vocês podem rever. Flávia, por gentileza, você pode tecer as dicas? Com certeza. Vamos lá, gente. Dicas importantíssimas, quentinhas. Peguem o caderno e anotem. Muito importante, papel e caneta na mão. Interpretação de texto. Tá aí uma coisa que muita gente tem problema, entendeu? E até nós, até que já somos formadores de opinião. Entender o contexto geral e traduzir com suas palavras e experiências. A gente fala assim, nossa, Flávia, mas eu tenho uma dificuldade. O Carlos, né, a gente sabe que lá na Era do Fogo, ele que introduziu as primeiras aulas de língua portuguesa, né? Ele foi a mente brilhante. Gente, dúvida de português é a praia do Carlos. Ele domina, assim, completamente. Um dia eu chegarei a 1/10 do conhecimento dele nessa área. Me permita interromper de novo, não combinamos nada. Não combinamos absolutamente nada. E aí o que acontece? A interpretação é justamente isso. Entender, vamos pensar assim, quando a gente vê um filme, quando vê uma novela, assiste BBB, nós temos uma interpretação sobre o que nós assistimos, do paredão, do que está pegando na casa. E aí o que a gente faz? A gente coloca a nossa interpretação com a nossa palavra e experiência. Olha, eu acredito
que, baseado no que o Arthur falou sobre estou sozinho na casa, o significado de abandono está sendo muito dramatizado. Porque eu estou trazendo a minha experiência sobre o que é abandono, sobre o que eu acredito ser, coloquei parte do contexto do Arthur do BBB e vou escrever com as minhas palavras. Então, é essa parte de interpretação, é isso que a gente tem que fazer. Coesão textual. Ligação harmoniosa entre os parágrafos e palavras. Vamos lá ainda no contexto do BBB, gente. O que acontece? Eu tô lá, comecei a falar do Arthur, sobre a questão do abandono que Arthur tem, é um trauma que ele tem de infância, já foi falado isso diversas vezes, mas a Lina, ela entrou ali, ela começou a brigar com a Slo. Vocês concordam que não tem muita ligação, não houve uma ligação entre a história de abandono do Arthur e todo o trauma dele, e do nada eu ligar a história da Lina com uma discussão com a Slo. Não houve uma coesão, não houve uma harmonia, uma ligação. Eu tenho que finalizar um parágrafo e sutilmente introduzir um outro. Eu poderia ter falado assim: olha, o Arthur falou do abandono e conversando com a Slo, ele comentou sobre esse abandono. E a Slo também levantou o caso de uma discussão da Lina. Ó, eu liguei os parágrafos de uma outra maneira. Então tem que ter essa coesão textual. Coerência textual, lógica interna do texto, foco no assunto abordado, sem que haja distorções. Eu não posso estar falando, de repente, de um trauma, de sentimentos, e do nada eu colocar um outro foco que não tem nada a ver e mudar completamente. Eu adoro fazer essas analogias, tá, gente? Eu estou tentando trazer pro momento boom atual aí, que é do BBB, para talvez facilitar aí para vocês. Se o Carlos quiser complementar, se alguém tiver alguma dúvida. Nesse meio tempo eu estou admitindo mais pessoas na sala, é isso mesmo que a Flávia falou. Em outras palavras, um texto ele precisa ter coesão e coerência. Não é um texto só bem escrito, coeso, e não é um texto só com sentido. Muito pelo contrário. As duas coisas precisam trabalhar de forma conjunta. Precisa ser um texto bem escrito em cima da temática e precisa ter sentido. Então, os exemplos que a Flávia ela esboçou são exemplos válidos, exemplos em cima do Big Brother Brasil. Se eu não fizer um texto bem redigido e com sentido, eu vou entender que não. Aliás, eu não vou entender nada, eu não vou entender sequer que é o Big Brother Brasil. Temos o microfone aberto, deixa eu ver de quem é. É do Jackson. Jackson, por favor, você pode desabilitar o seu microfone ou mesmo baixar o volume. Obrigado. É muito importante isso para o PIN. Agora, vamos trazer isso em um contexto acadêmico. Se eu comecei a falar a respeito da informática da empresa, eu não posso terminar o meu capítulo falando a respeito do administrativo da empresa. Não tem coerência. Da mesma forma, se eu escrever o meu texto com erros de acentuação, de verbalização, ele não tem coesão. O texto ele não é coeso. E nesse ponto a gente sabe que o Word ele ajuda muito. Nessa parte de revisão gramatical, ortográfica, o Word ele dá uma baita força. Ele indica, para quem utiliza o Word, ele indica palavras que precisam ser acentuadas, até essa parte dos verbos. Porém, a coerência, o sentido do texto é com o aluno ou com o grupo. Nesse ponto, eu peço para vocês sempre observarem as temáticas a respeito do PIN e o como vocês vão desenvolver essas temáticas. Geralmente são 3, 4, 5 temáticas, desenvolvidas em 3 ou 4 ou 5 capítulos. Geralmente. No caso do PIN 1, se eu não me engano, são 3 temáticas atreladas a 3 disciplinas. Consequentemente, eu tenho 3 capítulos. É preciso ter coerência. Eu não posso misturar. A gente vai ver daqui a alguns slides essa questão da coerência um pouco mais clara, mais cristalina. Mas lembre-se, se eu estou começando a desenvolver a respeito de um assunto, eu tenho que terminar ele. Eu não posso misturar outros assuntos no meio do meu texto. E eu tenho que escrever corretamente a norma culta. Norma culta é não colocar gírias, não colocar expressões vagas, não colocar qualquer tipo de termo chulo.
Norma culta, norma acadêmica não permite o falou, é isso aí, tipo assim, não permite. Norma acadêmica realmente é uma escrita gramaticalmente e ortograficamente culta. Tá? É a característica da norma acadêmica. Se vocês forem escrever uma carta para o amigo de vocês, se vocês forem digitar um texto no WhatsApp, é um outro tipo de gênero textual, requer outras normas. Para o PIN é uma norma culta. Bom, fiquei na dúvida sobre a coesão textual. Flávia, me permita, por favor, eu vou responder Claro. a pergunta da Ana. O que é a coesão? É o escrever corretamente com aquele texto, com aquela aplicação textual. Então, o que é o escrever corretamente para o PIN? Escrever corretamente é acentuar as palavras, textualizar essas palavras de uma maneira correta, evitar aquela expressão que você começa falando do plural e termina falando do singular. Então, os verbos precisam estar colocados de uma maneira correta. Os textos têm que ter sujeito e predicado. Observamos na empresa que o parque de informática é amplo. Quer dizer, eu tenho um texto com sujeito e predicado. É um texto com citações, é um texto onde eu primo pela originalidade, eu não estou copiando e colando de nenhum local. Então, isso é a coesão, é a ligação harmoniosa entre parágrafos e palavras. Se eu começar um texto onde eu estou referenciando o parque de informática da empresa, e no meio desse texto eu cito a contabilidade, não é um texto com coesão, não é um texto com coerência. Eu estou escrevendo de uma maneira que o meu leitor ele não vai entender a minha mensagem principal. Então, a coesão é o escrever bonitinho, o escrever de forma correta, é o escrever sem erros ortográficos. A coerência é o sentido do texto. Ana, por favor, veja se nós respondemos. Muito bem, deixa eu continuar, vou passar para o próximo. A Flávia, ela vai explicar. Flávia, por favor. Claro, vamos lá. Revise os conteúdos das disciplinas envolvidas no PIN. 1. Defina a empresa. Primeira coisa, vocês precisam escolher a empresa, porque não tem como vocês darem continuidade sem ter o principal. Entenda o cenário ou a proposta. Lembra que a gente explicou na aula passada de PIN? Existem PINs que pedem cenários, existem PINs que vêm com uma proposta. Então, vocês precisam entender o que está sendo pedido. E reúna as informações necessárias. É a primeira coisa, organizar. Isso é a organização para poder começar. Não vamos escrever assim, eu quero escrever de cabeça, o que eu tenho aqui. Não, porque o PIN ele tem que ter uma lógica, existe uma regra, uma organização a ser seguida na hora que a gente está escrevendo o projeto. Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar as informações. Eu já defini que eu vou usar o Itaú como empresa. Ok, então já peguei que é o Itaú, já separei lá o link com as informações de tudo que eu preciso do Itaú, tá lá na minha caixinha. Ok, salvei lá na minha pastinha aqui na minha mesa do escritório. Aí o que eu vou fazer agora? Vou entender o cenário e vou escrever num papel. Opa, o que eu preciso, entendeu? Ter aqui para separar. Aí a gente já entra no 2, que é pesquise os dados com base e nos temas estipulados. Eu preciso fazer uma pesquisa. Quando eu tenho a empresa que é o Itaú, eu preciso saber o que o projeto vai me pedir do Itaú. E eu preciso, por isso que eu preciso entender os cenários e o que está sendo pedido. Então, com isso, eu sei o que eu vou buscar. Eu não vou buscar de forma aleatória, porque senão, de repente, eu vou buscar informação que não está sendo pedida. Ou eu vou deixar de buscar informação importante que tem que estar no projeto. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem eu colocar alguma informação além do que está sendo pedido. O problema é eu não colocar as informações que estão sendo pedidas. Então, o mínimo, o básico, eu brinco na minha área de UX, que é assim, a gente precisa fazer o arroz com feijão, para depois eu pensar na sobremesa.
Então, vamos primeiro fazer o que está sendo pedido no projeto, levantar os dados que são exigidos. Ah, cumprir ali a exigência? Claro, eu posso apresentar uma coisa a mais sem problema nenhum. Se necessário, compare, questione, colete os dados adicionais necessários. Então, o que que é isso? Pergunta, compara a informação, pega os dados nas fontes oficiais e corretas, cuidado com as fontes que vocês usam. E por último produza o conteúdo na ordem estipulada pelo manual, que foi o que eu comecei lá falando aqui na apresentação. Existe uma ordem a ser seguida, por isso que primeiro a gente precisa entender o que está sendo pedido. Tá, eu separei a empresa, aí eu sei que eu tenho a introdução, aí eu sei que eu tenho a descrição, toda a elaboração descritiva do meu projeto, e eu sei que eu tenho a finalização que eu faço ali. Então, assim, eu já tenho, eu não posso começar, porque todo esse trabalho vai ser feito, colocar a conclusão primeiro. O Carlos vai pegar e vai falar, ué, mas por que que a Flávia colocou a conclusão primeiro e a introdução lá embaixo? Não faz muito sentido, precisa seguir uma ordem, que é a ordem estipulada no manual. É isso aí, é isso mesmo. Então, nós temos uma ordem a ser perseguida, tá? Deixa eu só colocar aqui, fica a critério do aluno. A respeito de pesquisa, até a Lara ela comentou, posso pesquisar na própria empresa ou no Google? Depende. Se a empresa ela tiver informações no site, nos sites dela, nas páginas dela, você pode pesquisar as informações diretamente no Google. Eu só vou pontuar uma questão a respeito da empresa. Depois eu vou complementar essa parte e passo para o próximo slide. Flávia, se você tiver compromissos, quiser só acompanhar, à vontade, tá bom? À vontade Não, mesmo. tá tranquilo por aqui, eu sinalizo. Obrigada, Carlos. Legal. Galera, a respeito da empresa, quando o PIN pede empresa, tem PINs que eles não pedem empresa, eles pedem cenários ou propostas. Quando o PIN pede empresa, se o aluno já trabalha na empresa, fica mais fácil. Fica mais fácil porque normalmente, como ele trabalha, ele nem precisa pedir necessariamente uma autorização formal. Bom, ele já trabalha na própria empresa, então fica mais fácil. Se o aluno ele não quer utilizar a empresa que ele está trabalhando, ele vai buscar informações no Google de outras empresas. E na medida que as empresas elas divulgam essas informações do Google, são informações a título de domínio público. Não precisa necessariamente pedir autorização para essas empresas. São empresas grandes, empresas de capital aberto, empresas que comercializam ações. Então não há necessidade de mandar um documento formal pedindo os dados, pedindo autorização para usar esses dados. Para tranquilizá-los, o PIN ele não é publicado. O PIN ele fica dentro do banco de dados da própria universidade. Então, ele não vai ser publicado, por exemplo, para a concorrência. Tudo que vocês relatarem dentro do PIN vai ficar dentro do banco de dados da universidade e só os professores eles vão observar. Isso é interessante porque tem muito aluno que usa de informações até preciosas da empresa e tem medo que a concorrência observe. Pode ficar tranquilo, a concorrência não vai observar. A concorrência, aliás, ninguém tem acesso aos PINs que vocês publicam. É claro, a gente sabe que tem muito aluno que manda o seu trabalho para outro aluno, ou até publica na internet, mas isso é do aluno, não é da universidade. A universidade, ela respeita a privacidade e não publica os trabalhos. Ok? Nessa última parte, eu só vou complementar com... Galera, antes de vocês desenvolverem o texto de vocês, antes de vocês começarem o trabalho de vocês, é muito importante vocês se planejarem. E o planejamento, ele envolve definir a empresa, entender os conteúdos das disciplinas, entender as temáticas, ou mesmo entender o cenário e a proposta. No final, na etapa final, é que eu vou produzir o meu texto. Então, se o aluno ele quiser produzir o texto agora, ele pode cometer um erro, porque ele está sendo apressado. Nesse meio tempo, entre definir a empresa, o cenário, a proposta, pesquisar as temáticas, entender as disciplinas, nesse meio tempo, eu ainda tenho oportunidade de fazer desvios de rota, até chegar ao produto final, que é o meu texto. Eu tenho essa oportunidade. Agora, o aluno que já começa a produzir o seu texto, sem observar essas demandas, sem observar necessariamente se a empresa atende,
os temas, sem observar todo o contexto, ele pode não ter tempo para corrigir o seu texto no final. Bom, então o ideal é seguir essa normativa, essa linha de produção textual. Vamos continuar, vamos agora falar a respeito... Não sei se a Flávia... Flávia, tá ok? Você quer que eu continue por aqui? Estou aqui. Não, pode Ai, continuar. Eu continuo, sem problema. então vamos lá, Flávia, porque como você saiu da câmera. Vamos lá, Flávia, por favor. Sem problema, vamos lá, gente. Utilize a paráfrase contra o plágio e desenvolva textos 100% autênticos. Isso é muito importante, tá? Isso é um dos itens assim mais importantes. Eu não vou falar que é o mais, mas é um dos. Então, assim, isso aí, assim, qual a diferença de plágio e o que não é plágio? Aí aqui o Carlos traz um exemplo. Isto é um plágio, quer dizer, é incorreto, não façam isso, tá? O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes, além da experiência. Vamos dizer assim, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do texto e colei ali. Não coloquei com as minhas palavras, não usei a minha experiência, não coloquei o meu entendimento sobre aquilo, não contei uma história, entre aspas, sobre contar a história, colocar no papel o entendimento que você tem sobre aquela leitura que você teve. Paráfrase, utilizar suas próprias palavras. Vamos falar a respeito do Grupo Financeiro Bradesco, iniciando suas atividades a partir dos anos 40, no século 20. O Bradesco atua em diversos ramos e serviços financeiros, então a parte superior é um plágio. Foi literalmente copiado e colado. E a parte inferior, a segunda parte, é a paráfrase, que é o quê? Utilizar as próprias palavras para colocar, da minha forma de entendimento, o que eu li no parágrafo. É isso aí. A paráfrase é o antídoto para o plágio. Se eu escrever com as minhas próprias palavras e ainda citar, não é só escrever com as próprias palavras. Essa informação ela não é minha. Eu não inventei essa informação. Eu preciso citar a fonte. Se eu fizer isso e referenciar, eu não tenho plágio. E o plágio ele é o principal problema, por assim dizer, do PIN hoje. Até você tem o plágio ingênuo. A pessoa copia com o intuito de enriquecer o seu texto e não cita e não referencia. A gente vai ver isso na aula 3. Contra o plágio, nós temos a paráfrase. A paráfrase é escrever com as suas próprias palavras, sem deixar de citar, sem deixar de referenciar. E quando deve ser feito isso? Em todo o trabalho. Todo o trabalho do PIN, todos os textos, todos os capítulos precisam utilizar da paráfrase. Ah, Carlos, eu quero trazer uma citação de um texto, de um livro, de uma revista. Posso? Pode. Aí vai ser a citação longa. A gente vai ver isso na aula 3. Mas eu aconselho vocês, se vocês forem utilizar trechos de textos, de outros livros, realizarem essa prática com moderação. Bom, com moderação, porque o principal é o texto de vocês, é o texto do grupo ou do aluno que está desenvolvendo o PIN. Esse é o principal, não são as citações. Temos a pergunta do Jackson. Você quer responder, Flávia? Deixa eu ver aqui, respondo. O PIN tem algum limite de linhas ou é livre? Ele tem um limite de páginas, né? Que aí não seria de linhas. Então, há o limite de páginas, que é esse próximo item aqui que o Carlos está mostrando. Então, introdução, porque aí você quebra. Você tem um total de 30 páginas, que é o seu PIN. Mas uma pergunta muito recorrente, tá, Jackson? E aí eu vou perguntar para o Carlos. Mas, Carlos, está no máximo 30, eu quero fazer 50. O aluno ele pode até entregar 250, só que o professor ele vai entender algo que a gente já passou aqui. Ó. Vamos retomar? No passinho do elefantinho. Vem comigo. Ó. Vamos retomar. Vamos voltar aqui. O professor ele pediu um trabalho de 30 páginas e foi o Carlos e entregou 250 páginas. O que o professor ele vai pensar? O Carlos não entendeu absolutamente nada. Ele não entendeu nada. Primeiro porque eu pedi 50 páginas, ele me entregou um número a mais de páginas.
de página. Se ele me entregou um número a mais de página, o trabalho dele não tem sentido. Eu pedi em 50, ele me entregou em 250, ele não produziu a mais. Ele não foi bonzinho, ele não me entregou mais material, ele não entendeu o sentido do trabalho. Ele perdeu o foco. Ele perdeu totalmente o foco, ele não tem coesão e não tem coerência. O que o professor ele faz? Ele corrige as 250 páginas, mas ele vai, com certeza, tirar pontos da nota. Porque ele vai entender que o Carlos, se ele não entregou o prometido com 50 páginas, ele não vai entregar o prometido com 250. Dificilmente. Então, o PIN ele tem uma quantidade de limite de páginas, é proposital, justamente para os alunos desenvolverem o que Flávia Siqueira demonstrou agora com um termo pequeno, mas é nos pequenos detalhes que nós temos as grandezas das situações. Foco. Tudo se resume ao foco, ao seu objetivo. Deixa eu admitir aqui mais uma pessoa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos lá, Flávia. Vamos Quer lá. comentar a respeito desse slide? Sim, elementos textuais, as dicas. Introdução. Então, o que é a introdução? Escrever o que deve ser apresentado no trabalho. Eu vou introduzir o assunto. É ali que eu vou fazer o professor falar: esse trabalho eu quero ler. Entendeu? Olha, me atiçou a curiosidade, entendeu? Então, é conseguir já prender o professor ali na introdução. Desenvolvimento é a parte principal do conteúdo, divididos em capítulos. Então, o que acontece? Eu não faço um texto corrido. Nossa, quem me dera, mas não sou José Saramago, entendeu? Então, eu preciso desenvolver e dividir em temas, entendeu? Então, assim, dividir em capítulos para poder entender. Tá, então agora eu estou contando essa parte da historinha, agora essa, para ficar fácil até para poder achar. Conclusão, faz o fechamento dos capítulos e do trabalho, tá? De 1 ou 2 páginas. Então, a introdução e a conclusão, dificilmente a gente usa mais de 2 páginas, tá, gente? Assim, muito, não tem porquê, porque senão perdeu o sentido de ser introdução e de ser uma conclusão. Porque se passou disso, é porque a informação tem que estar no desenvolvimento. Tá? Então, eu tenho que ser bem objetivo na introdução e na conclusão. E o desenvolvimento, dentro do meu limite de conteúdo, eu disserto ali a informação no meu trabalho. É isso aí, é isso aí. Então, nós temos as 3 partes: introdução, desenvolvimento e considerações finais, se atentando sempre ao limite de páginas. Por que de 1 a 2 páginas? Porque se o meu trabalho tem 20 páginas, por que eu vou utilizar muitas páginas na introdução, se o principal é o desenvolvimento? É no desenvolvimento que eu tenho a maior parte das páginas. No desenvolvimento, eu tenho os capítulos. Então, se é uma pesquisa, eu vou me utilizar do desenvolvimento para esboçar essa pesquisa, para demonstrar essa pesquisa. A introdução, como a Flávia comentou, Flávia Siqueira está conosco, como a Flávia ela comentou, a introdução é a apresentação do trabalho. Eu convido a todos a observar os livros impressos. Eu sempre brinco, tenho, aliás, um colega que ele fala que compra livros através de 2 práticas. Ele vai na livraria e consegue comprar livros através de 2 práticas. Primeiro, ele observa a introdução do livro. Se a introdução do livro for cativante, ele compra o livro. Em segundo lugar, ele faz o teste da página. Ele folheia o livro em qualquer página, claro, dentro da temática que ele quer, ele folheia o livro em qualquer página, ele abre a página e lê 1 ou 2 parágrafos. Se ele gostar da introdução, o livro é perfeito para ele. Perceba que a metodologia desse meu colega é: se o texto é interessante, eu compro a ideia, eu compro o livro, eu vou ler. Da mesma forma o PIN. Se eu começar realizando uma boa introdução, é muito provável que o meu PIN seja excelente e o professor ele queira continuar e vai dar uma boa pontuação em cima do meu texto. Certo? Perfeito. Tem uma dúvida aqui do Jackson, Carlos. O desenvolvimento seria quantas páginas? Muito bem. Eu vou responder essa dúvida com uma conta de matemática. Vamos supor que o meu trabalho ele tenha de 15 a 20 páginas. Vamos colocar 20 páginas.
para ficar até mais fácil. Porque número par é mais fácil para fazer conta, né? Pelo menos eu acho. Número ímpar sempre dá dízima. Então, o número par fica mais fácil quando a gente faz a divisão, determinadas maçãs em um cesto, determinadas maçãs em outro cesto, não fica aquela coisa da maçãzinha quebrada, né? Não fica a maçãzinha dividida. Se eu tenho 20 páginas de desenvolvimento, eu vou utilizar pelo menos uma página para introdução. Sobra 19. E pelo menos uma página para as considerações finais. Pelo menos uma página. Sobra 18 páginas. Então, essas 18 páginas eu vou aplicar no desenvolvimento. Essa é a conta a grosso modo. Então, vamos aplicar essa conta com um trabalho de 10 páginas. De novo, uma página para introdução, uma página para as considerações finais. Vão sobrar 8 páginas de desenvolvimento. O aluno ele pode se guiar, a grosso modo, por essa conta aritmética. E qual o mínimo, Carlos, de páginas que a gente pode usar no desenvolvimento? Não tem o mínimo. Não tem o mínimo. Quem sou eu para dizer para vocês, olha, desenvolva o trabalho de vocês em 15, em 20 páginas? Não tem, mas tem o bom senso, tem a coerência. Então, se eu tenho 10 páginas para entregar, eu já sei que uma é para a introdução e o outro é para a conclusão. Vai sobrar 8 páginas. Mas eu não quero entregar, eu não quero desenvolver 8 páginas, eu quero desenvolver 5 páginas. Tudo bem, mas lá no manual está dizendo que no mínimo é 10. O aluno fica a critério dele. Não, eu não quero as 8 páginas, eu quero desenvolver 7 páginas. Sem problemas. Quem somos nós para proibir ou coibir? Mas lá no manual, e Flávia Siqueira está analisando manuais, do PIN, ela pode objetivar, ó, tá aqui, ó, é aquela coisa que geralmente as pessoas mais idosas, elas falam, avisado você foi. Avisado você Bem foi. isso. Vocês viram, né, gente? Me chama de velha, né? Só para constar. Eu estou chamando as pessoas que têm uma idade um pouco mais Tô avançada do que a minha. brincando. Flávia Siqueira, ela estava comigo em 1988, mas ela se congelou e retomou em 2020. Mas boa, mas esse é um comentário bem importante que o Carlos fez. A gente sempre precisa observar o que está no manual, porque a regra está lá. Vamos lá, gente, exemplo do BBB. Eu não posso quebrar a regra, entendeu? Então, claro, nós não vamos proibir nada. Porém, se não segue a regra que está no manual, vocês dão chance de perder nota naquele PIN, porque não está seguindo a regra. E até de uma defesa, caso seja necessário. Aí o Jackson perguntou, então nós temos 20 páginas e podemos dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo, Jackson. Lembrando que você não vai dividir de maneira igual. Exemplo, vamos trabalhar com 9, tá? Que é 9 dividido por 3, você não vai pôr 3 de introdução, 3 de desenvolvimento e 3 de conclusão. Não. Então, você normalmente é de 1 a 2 páginas de introdução, não evita passar de 2, 1 a 2 de conclusão. Tirou 2 para introdução, 2 para conclusão, o restante você pode distribuir respeitando o mínimo e o máximo que está no manual. Então, se o manual está falando, olha, no mínimo 15 páginas, no máximo 20, então eu posso entregar 16, 17, 18, porque eu estou dentro do mínimo e o máximo solicitado. É isso aí, isso mesmo. Então, eu tenho entre o mínimo e o máximo, se eu estou no meio, ótimo. Eu tô dentro do target, por assim dizer, eu estou dentro daquele período pré-determinado. Agora a gente já vai caminhar da metade para o final da aula. Essa é a parte que eu considero mais importante, aonde a gente vai descrever detalhadamente o que seria a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Então, nós já entendemos que o trabalho ele precisa ser estruturado. Nós já entendemos que o trabalho precisa ter coesão. Nós já entendemos que o trabalho precisa ter coerência. Já entendemos também que o trabalho ele obedece uma quantidade mínima e máxima de páginas. Porém, o que eu devo escrever, qual é o objetivo de cada parte? O que seria uma boa introdução? O que seria um bom desenvolvimento? O que seria uma boa
consideração ou considerações finais. A gente pode flexionar isso no plural sem problema algum, apesar que eu sou um pouco contra. Inclusive, eu vou, antes de dar a palavra para a tutora Flávia Siqueira, eu sou muitas vezes criticado, até no meio acadêmico, que eu falo, olha, não coloca considerações finais, coloca conclusão. Ou ao contrário, a pessoa coloca uma conclusão e fala, mas isso não está concluindo nada. Troca para considerações finais. Vou fazer um adendo para vocês. Conclusão é quando eu estou certo daquilo. Então, eu estou concluído que é aquilo mesmo, baseado em critérios empíricos ou científicos. Eu concluo que a nossa live tem 13 participantes, porque eu estou observando aqui, ó, não são 12, não são 14. Agora, as considerações finais, e muitos manuais têm as considerações finais, segundo a minha ótica, eu considero que essa live tem 13 participantes. Uma outra pessoa pode ter uma outra conclusão. Então, a consideração que eu tenho é que tem 13 participantes. De repente, a Flávia ela fala, não tem 13 participantes. Tem o meu cachorrinho que está passeando aqui, ele também está participando da live, mas ele não está no Zoom. Então, eu vou considerar 14 participantes. Então, a consideração da Flávia é uma posição dela. A consideração do Carlos é a posição dele. Só estou enumerando que tem manual que pede considerações finais, outros manuais que pedem conclusão. Flávia, por favor. Sim, claro. Então, assim, elementos textuais, que nem o Carlos falou, vamos prestar atenção em como funciona cada elemento. Introdução, escrever o que deve ser apresentado no trabalho. Então, a introdução é a parte inicial do texto, que deve constar a delimitação do assunto tratado de forma breve e objetiva, foco. Aqui eu não vou falar por detalhes, então eu vou ser objetivo. Então eu tenho que colocar a empresa, ou a proposta, ou o cenário, que devem ser apresentados, com todos os dados necessários para que o leitor consiga entender o projeto. Então, é assim, eu tenho um projeto, eu vou dar um exemplo do curso de segurança da informação. Eu tenho um projeto que é criar uma rede de distribuição no sistema de saúde público para que os postos de saúde saibam como é que está o banco de sangue. Então, o que eu vou fazer? Isso é uma introdução. Olha, o meu projeto, eu vou ter que fazer um sistema, tá? Que vai justamente se interligar a comunicação entre os sistemas do Brasil todo de saúde, para poder saber como é que estão o banco de sangue, ali as bolsinhas do banco de sangue. Porque quando alguém for doar sangue, vou colocar ali o nome do Carlos, o tipo sanguíneo dele, dar o Enter, apertar no sistema e vou distribuir isso para o Brasil todo, de uma forma que eu consiga saber onde tem mais necessidade ou um pouco menos, para eu poder ser justo e não deixar esse buraco que tem no banco de sangue, vamos dizer assim. E aí eu menciono as matérias que eu vou utilizar para poder justificar e explicar a minha tomada de decisão, porque eu tive matérias que eu aprendi. Então, distribuição de rede, matéria de software. Então, em cima dessas matérias, eu me planejei e organizei para poder montar esse projeto. E a pessoa vai falar, Carlos vai olhar e falar assim, nossa, deixa eu ver como que ela criou esse projeto. Eu já atiçei a curiosidade dele. Isso mesmo, a introdução é o cartão de visitas, onde eu delimito o assunto de uma forma breve. Disciplinas, empresas, cenários ou aquilo que eu vou abordar ao longo do trabalho. Vamos para o próximo slide, por favor, Flávia. Desenvolvimento é a parte principal do conteúdo. Eu adoro um exemplo que o Carlos dá, que é assim, é o recheio do bolo, gente. Eu preciso de um recheio do bolo. Claro, eu gosto do bolo da avó básico, gosto, mas quem não gosta daquele bolo recheado? Entendeu? Então, eu preciso do recheio, ou eu preciso dos ingredientes do bolo. Esse é o necessário, eu preciso ter isso ali. Então, eu tenho a camada 1, que é a introdução, a camada 2, que é a conclusão, e no meio eu tenho o recheio do bolo. Que normalmente a gente não gosta daquele recheio fininho, né? Eu gosto daquele recheio, né? Aquela camada de 3 dedos e um dedinho de massa em cima e um dedinho de massa embaixo. É bolo E aí o que vulcão, gente. acontece? Aqui é bolo vulcão. Bolo.
né? Total. Aquele bolo vulcão, sabe? Aquele bolo que você vai, você corta e sai, escorrega, aquela coisa, aquela abundância. É creme para tudo quanto é lado, é para se lambuzar mesmo. É só para deixar a gente com fome, gente, essa hora. Então, o que acontece? O desenvolvimento dos capítulos do trabalho, tema por tema. Isso é, cada capítulo um tema. Se temos 3 capítulos, teremos 3 temas, por exemplo. Tá bom? Então, é explicar corretamente. Muito bem. E por fim, A conclusão, a última camadinha do bolo. Ele faz o fechamento, tá, dos capítulos e do trabalho. É a parte final, onde é apresentado os resultados finais da pesquisa. O objetivo, porque quando eu desenvolvi um projeto, quando eu fiz lá o do sistema de distribuição do banco de sangue, eu tive um objetivo com aquilo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma introdução falando: olha, eu vou desenvolver um sistema para distribuição de informação de banco de sangue para todos os hospitais públicos do Brasil. Aí eu vou fazer colocar todo o conteúdo ali do meu trabalho explicando como que eu vou construir aquilo, qual tipo de sistema que eu vou usar, como que vai ser a cara do software, como é que vai funcionar a comunicação, entendeu? Qual servidor eu vou usar, e vou explicar tudo aquilo. E qual a conclusão? Eu fiz todo esse trabalho com qual objetivo? Distribuir de forma igualitária os sangues para os postos de saúde, sabendo que, se de repente eu tiver um acidente em algum estado do meu país, o estado, o SUS, aquele hospital, sabe quem acionar de forma emergencial. Não precisa esperar a Globo noticiar, aparecer ali, entendeu? Para, nossa, vamos. Não, o sistema já faz isso, gera um alerta entre todos e direciona ali, porque ali é uma emergência e precisa de uma distribuição maior. Tá? Então, ali é a conclusão. É importante apresentar novas ideias, sugestões, críticas, porque eu apresentei o trabalho, eu posso criticar alguma coisa. Olha, eu acredito que o atual sistema não está correto. Precisava ter um alerta de comunicação quando há um acidente em um hospital, quando há uma emergência com um recém-nascido no neonatal. E eu preciso poder acionar um botão de emergência para o hospital mais próximo para poder dar esse suporte, que eu acredito que hoje não existe. Então, estou apresentando as minhas críticas de forma respeitosa, mas e colocando a minha opinião. é isso aí. Então, muito mais do que concluir, é refletir. Você conclui que a empresa ela tem um bom parque de informática, você conclui que a empresa ela se comunica bem com os clientes, mas você propõe novas ideias, da mesma forma como a Flávia ela fez. Ela propôs novas ideias em cima da temática que ela pesquisou. E o professor, ele adora isso, porque ele entende que o grupo ou a pessoa que está desenvolvendo o PIN tem propriedade. Ela tem propriedade para propor novas ideias, uma vez que ela pesquisou e entendeu o contexto. Eu não consigo apresentar novas ideias se eu não tenho uma base teórica formulada. Ele adora, os professores eles adoram essa parte. Segue a dica para vocês. E agora vamos caminhando, nos adentrando na parte final da aula, já com spoilers da aula 3, a fatídica, a aula ABNT. Vai ser uma live de gala, numa noite de gala, num horário de gala. Eu vou usar a minha camisa especial de lives. Flávia Siqueira vai estar presente e nós vamos falar a respeito de ABNT. Mas antes, um pequeno grande spoiler de tudo aquilo que nós vamos observar. Essa parte, Flávia, eu peço permissão só para colocar alguns adendos aqui, ó. Galera, Claro. nesse slide tem um resumo de tudo aquilo que vocês precisam para formatar o trabalho de vocês. Tudo aquilo que vocês precisam. Então, repare que existem as NBRs. As NBRs são as normas. Um trabalho acadêmico ele é regido por normas acadêmicas, por normas de formatação. Vocês não são obrigados a entender a 6023, a 14724, a 7520, vocês não são obrigados. Mas vocês precisam formatar o trabalho de vocês um padrão ABNT. E para que isso ocorra, está aí o resumão na tela. Observem, tirem print, isso vai ser disponibilizado no canal do Polo.
Mas, a grosso modo, é papel tamanho A4, não é carta, não é ofício, é um papel tamanho A4. As margens, quando eu vou diagramar lá no Word, ou no LibreOffice, ou no OpenOffice, enfim, no Office para Mac, aliás, eu passo até uma dica. O ideal é formatar o trabalho em um computador. Tem gente que tenta fazer isso no smartphone, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil, tá? Fazer isso no smartphone. As margens têm que ser superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. O espaçamento entre cada linha é 1,5. A gente vai mostrar isso através de slides. Tá? Vai ser visual para vocês. A fonte, Times New Roman ou Arial. Tá bom? Times New Roman ou Arial. Juliana, eu estou até vendo a sua câmera. Se você quiser, você pode desabilitar a câmera, tá bom? Não tem a necessidade da gente habilitar, de alunos habilitarem câmera. Fica ao seu critério, tá bom? Obrigado. Então, a fonte é Arial ou Times New Roman. Tamanho 12. Pode misturar? Não. Se eu comecei com Arial, eu termino com Arial. Se eu comecei com Times New Roman, porque tem a Times. Eu já vi a Times, não é? Não é só Times, é Times New Roman. Comecei com uma, termino. Tamanho 12. Citações longas, tamanho 10. A gente vai ver o que é uma citação longa na aula 3. Os parágrafos, todos eles justificados. Não é alinhado à esquerda, não é alinhado à direita, com exceção das referências bibliográficas que vocês podem alinhar à esquerda. E um tab de recuo, a gente vai ver isso também. Um tab de recuo, para quem viveu essa época, eu acho que até existe, isso até hoje existe essa questão, a professora ela chega e fala, vocês vão escrever 2 dedinhos de margem, 2 dedinhos na folha para depois vocês escreverem. Então, a professora ela sempre falava isso. O problema é que o dedo da professora era muito grande e meu dedo era pequenininho. Então, quando a professora falava 2 dedinhos, o dedo dela era enorme. Pô, ela colocava 2 dedinhos na folha, já era metade da folha para mim. Meu dedinho era pequenininho, então eu tinha que escrever mais. Então, esse tab é o popular 2 dedinhos de margem para o aluno começar a escrever. A gente vai mostrar isso. E a parte principal do slide, que é a paginação. Pergunto a vocês. Flávia Siqueira não pode participar porque ela já sabe a resposta. Já sei que a Flávia sabe e não é justo ela contar para vocês a resposta. Mas eu pergunto para os colegas. Todas as folhas do meu trabalho devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da introdução. Então, vamos lá, vamos de novo. Vamos no passinho do elefantinho. Toda a folha do meu trabalho ela é contada. A capa é página 1, contracapa é página 2, sumário é página 3, tudo é contado. Mas a numeração só aparece lá em cima, no canto superior direito, a partir da introdução. A pergunta é, por quê? Por que o número de página ele só aparece a partir da introdução? Por quê? Por que o número de página não aparece na capa, na contracapa, no sumário? Por que só tem que aparecer na introdução? Por quê, senhoras e senhores? Alguém se aventura a responder? Até o Jackson comentou aqui que não entendeu a paginação, eu vou explicar. E aí, gente, por que o meu número de página ele ocorre a partir da introdução? Deixa eu ver a Edna. Quem mais ajuda a Edna? Quem ajuda a Edna? Só foi a Edna que respondeu. Pô, ajuda aí, gente. Não vamos deixar a Edna sozinha, não. E aí, quem pode ajudar? O que vocês acham? É isso que a Edna escreveu, não é? E aí, gente? Ninguém vai ajudar a Edna? Ai, Edna, você tá sozinha. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você não está sozinha. Eu e Flávia Siqueira estamos aqui. Eu vou responder... Opa!
Carlos, poderia repetir a paginação? Jackson, eu não só vou repetir, como eu vou demonstrar. Vai ser visual. Acompanhe. Me acompanhe e observe atentamente esse slide aqui. Ó. Vamos lá. O que a Edna ela respondeu está correto. A paginação ela começa a partir da introdução. Por quê? Porque é a partir da introdução que eu desenvolvo o meu trabalho. É a partir da introdução que eu tenho o meu texto. Antes, eu tenho o trabalho, mas eu tenho o trabalho na apresentação dele, nos elementos pré-textuais. Na capa, na contracapa, na dedicatória, na epígrafe, na lista de imagens, no sumário. Então, são elementos pré-textuais. Eu conto essas páginas. Eu conto a capa como página 1. Eu conto a contracapa como página 2, eu conto. Conto sim. Mas eu só vou colocar a numeração a partir da introdução. Porque é a partir da introdução que o meu trabalho efetivamente começa com a minha produção textual. O professor ele vai entender que eu comecei o desenvolvimento a partir da introdução. Antes, ele vai entender que eu estou apresentando o meu trabalho. É por isso que a numeração ela carrega a partir da página da introdução. Esse sumário ele exemplifica isso. O meu trabalho ele começou na página 1. Eu tenho a página 1, página 2, página 3, mas efetivamente a primeira página da produção textual do aluno foi a página 6. Foi a página onde eu aloco o número na página. Tá? Antes eu conto as 5 páginas. Eu vou contar. Mas a introdução é a página 6, é a página que eu vou demonstrar o número de página para o professor. Então, o professor ele vai entender que a introdução é a primeira página do desenvolvimento do aluno. Isso é a paginação. Paginar o trabalho é mostrar os números das páginas. E os números das páginas eu só demonstro a partir da introdução. Certo, Jackson? Jackson, perdão. Alguma dúvida, Jackson? Conseguiu captar? Flávia, você tem algum comentário? Perfeito, isso mesmo. A gente tem que lembrar que é onde está explicando o conteúdo. Normalmente, quando eu vou no sumário, eu não preciso saber onde está a capa, contracapa. Então, me interessa justamente buscar onde está o conteúdo. Tá, legal, isso mesmo. Jackson, se você ainda tem dúvidas, pergunte no chat. Até se ele colocou, não entendi um pouco agora. Você conseguiu entender, não entendeu? A gente explica de novo. Mas é isso que a Flávia falou. A partir do momento que começa a ter as páginas de conteúdo, eu coloco o número de página. Eu cito o número de página. Mas eu não deixo de contar as páginas anteriores. Eu não deixo de contar a capa como página 1. Eu só não mostro o número de página. Só não vou demonstrar na capa o número 1. Ah, eu não vou demonstrar porque é um elemento pré-textual. Só vou paginar a partir da introdução. Tá? Isso. Conta a partir da introdução. O número da página não é o trabalho. Tá? Cuidado. Tem gente que vai contar o trabalho a partir da introdução. Não. O trabalho ele começa na capa. A capa é a página 1. Só que a introdução ela pode ser a página 7, 8, 9, e eu vou mostrar isso lá no canto superior do meu Word. Continuando, Flávia, você quer falar a respeito dessa parte, por favor? Sim. Elementos principais para os PINs. Simples, modelo relatório. Introdução, o desenvolvimento, que foi o que a gente explicou dos capítulos internos, considerações finais e referências. Esse modelo simples, ele justamente, como o nome diz, ele é o mais simples, modelo de relatório, e ele só precisa desses 4 itens. É o modelo mais comum. Vocês estão vivenciando isso agora. O modelo de relatório é um modelo que não requer capa, contracapa, sumário. É uma capa simples e já começa na introdução. É um modelo para o aluno se ambientar no PIN. Posteriormente, através do PIN 3 ou do PIN 4, ele já vai ter um modelo complexo, o modelo mais completo. Lembrando que isso é para algumas graduações.
graduações como estética, graduações como gastronomia, graduações como radiologia, não é modelo de relatório, já é o modelo completo. Vamos lá. Temos o modelo completo que a Flávia ela vai explicar para nós. O modelo mais completo, diferente do simples, aqui ele já precisa de uma capa, uma contracapa, um resumo obrigatório, um resumo em língua estrangeira, algumas graduações, não todas, mas precisa. Sumário, então olha, antes da introdução eu tenho a capa, contracapa, resumo obrigatório, resumo em língua estrangeira, que somente alguns pedem, sumário, aí eu vou para introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Vocês veem que é um trabalho mais cheinho, né? Mais robusto aí. Para alguns PINs. Ah, Carlos, como é que eu sei se o meu PIN é modelo relatório ou se o meu PIN é modelo completo? Observem, por favor, o manual. O manual ele vai indicar se é um modelo relatório ou se é um modelo completo. Tá? Resumo em língua estrangeira é obrigatório? Você quer responder, Flávia? Eu respondo, você tem que ver se o PIN está pedindo que tenha um resumo de língua estrangeira. Depende do PIN, depende da graduação. Se lá estiver pedindo, sim, precisa colocar. Se não, não precisa. É isso mesmo. Para finalizar a nossa aula, de novo, um modelo de sumário. Aqui eu vou passar um modelo interno. Repare que, olha, eu tenho como se fosse uma página, uma imagem de uma página da introdução. Olha o número de página aqui, gente, ó. Olha lá, olha o número de página, página 6. Eu já faço a paginação. Eu sei que tem 5 páginas antes, mas essas 5 páginas eu não mostro o número da página. Eu só vou mostrar o número a partir da introdução. O texto ele está justificado, espaçamento entre linhas 1,5. Olha a tabulação aqui, ó. Aqueles 2 dedinhos que agora o Word ele coloca o espaçamento de 1,25. Eu tenho mais uma imagem para vocês exemplificarem, ó, essa imagem aqui, ó, que é da parte interna do desenvolvimento com subtópico. Eu tenho um subtópico. Ô, Flávia, é importante a gente estruturar o desenvolvimento com subtópicos? É importante, né? Porque é a questão da divisão. Eu tenho tópico e subtópico. Imagina uma pesquisa, gente. A gente tem que auxiliar quem vai usar aquele trabalho para buscar alguma informação. Isso serve até para o professor. Se o trabalho de vocês estiver muito bem elaborado, e o professor falar, nossa, aquele trabalho ficou tão bom que eu vou deixar ele aqui para esclarecer dúvidas de algum aluno que tenha. E aí, o professor vai falar, nossa, eu li, deixa eu ver aqui no sumário aonde está esse item. Como você deixou esse subtópico todo organizado, facilita na hora de uma pesquisa. Exato. Então, se vocês quiserem subdividir em subtópicos o desenvolvimento, é de bom tamanho. É uma prática salutar que o aluno ele pode melhorar a coerência do seu trabalho. E por último, para a gente poder encerrar, nós temos a dica final, que brilhantemente Flávia Siqueira vai textualizar para nós. Textualizar, não, perdão, verbalizar. Vamos lá, gente. Escreva sempre os textos de forma original. Não copiem, não peguem modelos prontos. Se um fez, vocês também são capazes de fazer. Vocês precisam confiar, mas e vocês? Entendeu? Vocês estão aqui estudando e alguém que fez também já esteve. Então, façam, não copiem, por favor. Coloquem com as suas palavras. Eu prefiro tirar uma nota 7, que eu fiz com as minhas palavras, do que um 10, que vai ser difícil, né? Porque a Unip tem uma inteligência aí para pegar fraude, mas vamos dizer assim, se passa que não foi meu, ou pegar e falar 0 porque você plagiou, isso não é seu. Entendeu? Então, assim, vamos confiar no nosso potencial. Isso mesmo. E o potencial de vocês é o mais importante para nós. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá?